Você tá no Curiosicast, o podcast dos curiosos. Eu sou a Tati e seja muito bem-vindo ao primeiro episódio. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me ouvindo. Eu espero que você esteja bem, eu estou animada. Primeira vez que eu estou gravando um podcast, formato em áudio assim. Para mim tá sendo tudo muito novo, mas eu tô animada, confesso. Talvez você não saiba, mas agora vão conhecer o lado tagarela da Tati, né? Pessoal, eu gosto muito de conversar assim, sabe? Formulo pensamentos e faço reflexões. Geralmente isso tudo dentro da minha cabeça, eu comigo mesma. Mas agora eu tô com a oportunidade de estender, né? De apresentar a vocês também um pouco desses pensamentos. E eu sei que eu não vou estar sozinha, porque desde quando o Curiositati viralizou, assim, eu sempre recebi muitas mensagens pedindo podcasts, né? Dizendo, nossa, seria muito legal, Tati, se você falasse, se você fizesse um podcast. E embora você esteja apenas me ouvindo aqui, eu quero reforçar e dizer que o Curiositati, as minhas redes sociais, elas estão abertas para você dar a sua opinião do que tá achando dos episódios, para você dar sugestões. Ah, Tati, você podia falar disso. Enfim, eu pensei muito sobre o que eu falaria no primeiro episódio, né? Porque eu tive que organizar os meus pensamentos. Mas pensando bem, eu cheguei a um tema que sempre fez parte da minha vida e que eu acho que pode ter feito parte da sua vida de uma forma ou de outra. Vou explicar. Eu acho que a primeira vez que alguém me chamou de nerd, eu era criança ainda. Eu sempre gostei muito de ler, sabe? E na escola eu era nerd. Eu terminava todas as tarefas primeiro. Eu ia ajudar os outros alunos. Eu sempre estava na reunião dos pais. E sabe, às vezes eu tento procurar uma história que não seja tão nerd. Mas quando eu olho para minha vida escolar, eu só encontro nerdice. Eu disse que de alguma forma você passou por isso, porque pode ser que você foi o aluno ajudado por um nerd, ou o aluno que fazia bullying com o nerd, sei lá. Mas o ponto é que todo mundo conhece o nerd. Inclusive, fique à vontade para compartilhar esse episódio com a pessoa mais nerd que você conhece. É muito interessante como esse termo deixou de ser pejorativo com o tempo, né? Eu tava pesquisando e é claro que eu não podia deixar de inserir algumas curiosidades no episódio, mas não se sabe exatamente como surgiu esse termo. Quase todas as teorias dizem que o termo surgiu para se referir a pessoas que eram desajeitadas, excluídas ou que simplesmente gostavam de tecnologia ou usavam óculos. Nesse caso, eu preciso dizer que é muito triste pessoas míopes serem taxadas de nerds só por usarem óculos, que é simplesmente uma forma de sobreviver. Inclusive eu, que tenho miopia e astigmatismo, uso óculos e por um longo período da minha adolescência eu usei aparelho. Então eu era literalmente a nerd. Acho que só faltava saber mexer bem em computador. Muito interessante como o termo mudou ao longo do tempo e eu mesmo me lembro de ouvir que o significado do termo era basicamente aquela pessoa que não estudava e tirava nota boa na escola. E aí talvez entre uma grande errada interpretação sobre isso tudo, né? Porque algumas pessoas simplesmente têm facilidade em algumas matérias e outras não. Eu me lembro que para a língua portuguesa, história, eu nunca precisei estudar na escola. Mas na área de exatas, por exemplo, eu já não andava tão bem. Se eu não estudasse, provavelmente eu tiraria uma nota ruim. Inclusive, eu me lembro no nono ano que eu fiquei de recuperação em matemática e aquilo me deixou muito frustrada, porque eu jurava que eu tinha estudado certo e que eu tinha aprendido a fazer aqueles cálculos, mas a matemática me derrubou. Nesse ponto, acho que também entra outra questão. Eu mencionei que em algumas matérias eu não precisava chegar em casa, ficar lendo, reestudando o que eu tinha visto em sala de aula, mas eu simplesmente perguntava. E aí entra um ponto muito importante também, que é sobre a timidez, alunos que são introvertidos. Acho que foi em 2018 que eu assisti pela primeira vez aquele seriado A Teoria do Big Bang, ou The Big Bang Theory, que tem o Sheldon, o Leonard. Talvez você já tenha assistido essa série e, como eu, goste bastante dela. Eu vejo que essa série trouxe um novo significado ao nerd, sabe? Mas já que eu falei isso, qual é o seu personagem preferido da série? Eu gosto muito da Amy, inclusive a minha gatinha se chama Amy em homenagem a ela. Pra mim, o personagem que teve a maior curva de evolução foi o Howard. Não gostava desse personagem no começo, mas nas últimas temporadas, sem dúvidas nenhuma, ele foi o personagem que mais amadureceu. E mostrou que um nerd consegue ser pai, esposo e continua sendo uma pessoa legal. Talvez seja por isso que eu gosto tanto dessa série, porque ela mostra que alguns tópicos negativos são só estereótipos criados, né? Mas tá, tem ponto positivo e tem ponto negativo em ser nerd. Eu não sei você, mas eu nunca gostei de fazer trabalho em grupo. Eu gostava da teoria de socialização, de várias pessoas juntas, estudando a mesma coisa para falar sobre o mesmo tema, mas na prática era eu fazendo tudo sozinha. Eu tinha que escrever os cartazes, eu apresentando quase sempre sozinha, eu fazendo os desenhos mesmo não sabendo desenhar, e aí ficava horrível. Mas eu me lembro que no ensino médio as coisas mudaram um pouco,
porque ao mesmo tempo que eu continuava gostando de estudar, de ler e de passar o meu tempo aprendendo coisas novas, eu também comecei a gostar da turma do fundão. Não que eu fosse dessa turma, sabe? Mas eu gostava das pessoas, eu gostava de estar junto fazendo piada, porque aí é o contraponto da minha personalidade. Eu era a nerd que gostava de fazer piada, eu gostava de fazer as pessoas rirem. Agora eu não sei quem me contou essa mentira de que não dava pra ser um sem ser o outro, porque eu continuo gostando de fazer piadinha, mas agora eu faço piadinha nerd, meu. Na semana passada eu tive que fazer um exame e aí eu acordei muito cedo pra tentar ser a primeira, ou pelo menos uma das primeiras. Falhei miseravelmente, porque eu cheguei, acho que era 6h40 da manhã e já tinham mais de 15 pessoas à minha frente. Isso era um sábado e geralmente nos fins de semana eu escrevo o roteiro pros vídeos. Então eu pensei, ok, eu vou usar esse tempo pra escrever o roteiro. E eu aproveitei pra levar um livro também, que eu tô lendo O Conde do Monte Cristo e eu tô amando essa história. E aí eu pensei, ali eu vou ter tempo, então eu vou levar pra ler. E aí, em pleno sábado, 8 da manhã, estava eu sem apoio para as costas, com muita dor, escrevendo o roteiro numa agenda que mais parecia um diário. E eu pensei, as pessoas que me observarem vão simplesmente dizer nerd, 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 muito nerd. Eu não sei o que você faria nesse tempo, né? Lá não tinha internet, então quando eu peguei o celular, eu fui jogar Trivia, que é um joguinho de responder quizzes. Tá vendo? Eu tento fugir, mas não dá. Eu entendo que também é o meu trabalho e eu preciso estar sempre aprendendo novas coisas pra usar de conteúdo extra na minha cachola, mas essas coisinhas que eu sempre ia aprendendo de um jeito ou de outro, sabe o que eu amava fazer com elas? Eu amava usar esses conhecimentos também pra fazer alusões históricas às redações que eu fazia. Nos últimos dias eu tava pesquisando sobre efeito Mandela, sabe? Coisas que você sempre acreditou que eram de uma forma, mas de repente quando você descobre não eram daquele jeito. Isso começou com o próprio Nelson Mandela, né? E todo mundo acreditava que ele tinha morrido na prisão, mas não, isso foi um efeito Mandela. As pessoas acreditavam nisso, mas isso não era verdade. E aí, pesquisando, eu fui aprendendo algumas coisas, inclusive uma frase que é muito famosa, que eu sei que todo mundo aí já ouviu. Nosso querido amigo Sócrates uma vez disse: só sei, isso mesmo, que nada sei. Mas olha só, ele na verdade não disse isso, pelo menos não com essas palavras. Existem algumas traduções e você pode pesquisar aí algumas versões, né, traduzidas dessa frase, que no contexto significa dizer que os saberes são infinitos. Por mais que eu saiba, comparado com toda a sabedoria que existe, com todas as coisas que eu posso aprender, eu sei muito pouco. Que é uma frase genuinamente brasileira, saber muito pouco. Inclusive, um dia eu quero falar sobre isso. A ideia original da frase, que não foi traduzida em lugar nenhum como só sei que nada sei, a frase na verdade foi escrita na intenção de dizer que algumas pessoas, mesmo não sabendo, afirmam saber. E isso, na visão do filósofo, e na minha também, acho que na sua até, é muito ruim, porque quando a gente responde a algo sem saber, a chance de passar vergonha é muito grande. E eu vou dar um exemplo aqui, sabe aqueles vídeos que geralmente é uma pessoa na rua perguntando para outras pessoas, você faria isso? Por exemplo, viralizou e é muito famoso o vídeo de alguém perguntando o que a pessoa faria se descobrisse que seu filho tomasse H2O. Eu amo esse vídeo. E esse tipo de vídeo é muito comum e as pessoas fazem diversas perguntas que são óbvias, mas que às vezes usam uma palavra diferente que a pessoa não tem o costume de ouvir. É muito difícil essas pessoas perguntarem pra quem tá fazendo a pergunta: o que significa isso? O que é isso? Na maioria das vezes a pessoa vai dar a sua resposta concluindo que seja algo. E é sempre muito engraçado, porque a pessoa conclui que seja algo sempre muito nefasto, né? Que seja algo feio. Você vai achar ruim porque o seu filho toma água? Inclusive, tomem água, pessoal. Melhor uma pedra no seu caminho do que duas nos rins, não é verdade? Mas assim, é normal não saber de tudo. É normal não saber de algumas coisas e perguntar: o que significa isso? Eu não sei o que é. Inclusive, no meu caso, é muito engraçado, porque eu faço vídeos de curiosidades e eu tento aprender sempre que eu posso. Inclusive, já aprendi muita coisa com os meus próprios erros. Já aconteceu de eu postar um vídeo com informação errada, não confirmada e que, pra minha tristeza, não era verdade. Claro que existem pessoas que vão ser gentis e educadas ao me dizerem que eu estou errada e existem as pessoas que simplesmente vão querer me humilhar. Porque já que eu faço vídeos de curiosidades, eu tenho que saber de absolutamente tudo, o que não é verdade. E pra mim faz muito mais sentido que eu não saiba de algumas coisas. Porque só assim eu pesquiso, estudo e aprendo. Quem considera que já sabe de tudo ou de muita coisa, simplesmente nem me seguiria, na verdade, né? Porque ele já sabe dessas coisas. Vou continuar dizendo só sei que nada sei e perpetuar o efeito Mandela? Sim. Para algumas pessoas a ignorância é mesmo uma bênção, mas para mim é uma luz dizendo que eu preciso estudar,
estudar, que eu preciso entender coisas novas. E é muito importante perguntar as coisas, sabe? Eu conheço muitas pessoas que gostam de estudar, gostam de saber mais, mas não perguntam, não questionam. Até fiz um post recentemente falando sobre isso, né? Que questionamentos podem ser interpretados como uma forma de rebeldia, mas isso não é verdade. Se você não faz perguntas, ou continua no erro ou na ignorância. Eu não sei o que é pior pra você, mas eu não quero estar na ignorância e, se for possível, eu quero aprender do jeito certo. Mas e aí, o que você achou desse papo de nerd? Eu espero que você tenha gostado, talvez te rendeu algumas reflexões. Vai lá no meu Instagram, me conta no direct o que você achou desse episódio. Sugestões são muito bem-vindas, eu agradeço todas elas. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio.